sem nem precisar aparecer. Confere o primeiro link na descrição. E esse culto ao demônio, ou a possessão que tem nas igrejas neopentecostais, ela vem porque, primeiro, você acredita no demônio, nessa figura de Lúcifer como o inimigo, o enganador, ou não? Primeiro, Existe essa figura? Né? Existe. Agora, Lúcifer foi um nome que se deu depois. Na Bíblia você não lê tem nada sobre Satanás. Lúcifer. Satanás, diabo e as terminologias dos povos em volta de Israel, que era Belzebu, era Baal, Astarote, Moloque. Tudo demônio. Todas essas figuras interpretadas, inclusive por Paulo, como figuras espiritualmente demoníacas, porque eram figuras que demandavam, faziam barganhas. Aí você tinha que oferecer um filho, oferecer uma filha, tinha que fazer grandes barganhas para grandes negócios. E isso sempre foi demoníaco, mesmo no espírito do judaísmo. Isso era considerado totalmente maligno. E agora, a figura de Lúcifer, ela aparece como referente a Jesus, a estrela da manhã. Então. É Jesus. Não era o demônio. Ele ganhou essa alcunha, foi transferido de Jesus, do Cristo, a estrela da manhã, para Satanás por uma hermenêutica pentecostal. Um erro de interpretação? Total. Por quê? E que ganhou, porque não tem conhecimento. Não, mas baseado em que trecho? Baseado na ideia de que ele é a estrela da manhã, queria ser maior do que Deus, queria chegar primeiro, queria iluminar antes de tudo, queria... Essa coisa aí do supremacismo é que, sobre Deus, né? Entendi. É que foi criando essa figura. Mas não existe essa figura desse anjo? Designado assim, não. E nem tem tampouco a ideia da figura de Satanás e do diabo. No Velho Testamento ela é quase desconhecida. Tá. Você vê alusões pequenas, você vê alusões simbólicas no Gênesis, a serpente. É uma arquetipia. Aí você vê que tinha a ver com a cultura judaica do deserto, onde tinha muita serpente venenosa. Mas era uma serpente com membros, né? Ela não rastejava, né? Ela tinha pequenos rastros de membros, né? Da evolução, ela perdeu. E tinha íbis e outras coisas lá, e outros tipos de ameaça, e serpente voadora, esse negócio todo. Aí ela ganhou essa arquetipia maligna. Mas o Velho Testamento praticamente não fala em Satanás. Mas fala da guerra no céu, um terço caiu junto com eles, aí não tá? Não. De onde isso vem aí é no isso? Apocalipse. Tá. E aí o Novo Testamento fala, mas o Velho Testamento fala poucas vezes. Uma delas é quando Davi matou os últimos gigantes, descendentes dos Nefilins. Quando ele matou os 4 últimos, irmãos de Golias, os homens dele mataram, aí diz assim, então, tem uma relação de causa e efeito, dando a certeza de que aqueles nefilins eram figuras malignas, demoníacas, do tal do cruzamento alienígena. Eu tenho muito mais tendência a crer naquilo que o pessoal chama de alienígena e que os cristãos chamam de anjo. Eu creio muito mais, porque anjo, para mim, não é aquele ser lá do Vaticano, nem querubim, aquele pintinho gordinho com bundinha. Não, eram figuras assombrosas. Você vê aquelas leituras em Ezequiel, tipo, tinha cara de boi para cá, de não sei o que para cá, olho, pé virado, era um negócio muito maluco. E outros tinham aparência de relâmpago, falando contigo. Era tudo muito diferente dessas romantizações no Velho Testamento. E tem também a coisa do objeto voador não identificado em Ezequiel 10, Ezequiel 1 e 10, que são aqueles girantes girando um dentro do outro. Fala isso?
Não, cara. Não tem também o lance de umas carruagens que... Aí já foi a carruagem de fogo de Elias, que levou que Elias pode ser pro uma céu, nave que também. pode ser também, porque era só uma coisa que eles só podiam definir Com a referência da época. do que eles tinham. É. Mas ali, Ezequiel disse que ele ficou aturdido, que caiu no chão, desmaiado de pavor. Aí ele acorda e ele vê aquela coisa brilhosa, com uma roda girando dentro da outra, pequenos olhinhos em volta e cambotas sobre as quais estavam apoiadas. Eles pareciam na cor como berilo. Ele vai tentando descrever o material daquilo ali, mas ele diz que não tinha referência. Aí o que é que acontece? Esses seres que saem, que se comunicam com ele, é que dão a mensagem do livro de Ezequiel todinha. É uma mensagem que vem de seres que saíram Esse cruzamento. dessa nave. Ah, da nave. Isso Ezequiel já no tempo do Tá. exílio dos judeus em Babilônia, já é muito tempo depois. Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu, Não anjos. a gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É só isso. Malaquim. Então, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas e tiveram com elas filhos, que se tornaram os homens poderosos da Os antiguidade. gigantes. E que eram seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos mesmo? Não, a Bíblia chega a dizer que o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, o rei do lugar, a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros Caramba. de comprimento e 2,80 de largura. E a gente fica atribuindo muita idiotice ao povo da antiguidade, era tudo que eles não eram, né? Você vê a neurologia egípcia, segundo os mesmos aparelhos, nas mesmas formas que a gente usa hoje, só de outros materiais e mais toscos. Eles tiravam a calota craniana, faziam intervenções de várias naturezas, eram altamente científicos. Só tinha um detalhe a mais, eles criam em paranormalidade, a nossa ciência nem tanto. Então, e para eles chamavam isso de magia, que eram os poderes sutis da mente. Mas os nefilins se tornaram o que são... A mitologia grega conta a história todinha dos semideuses. Seriam isso. Todos. O Flávio Josefos, escrevendo nas antiguidades, ele diz aos gregos e aos romanos: o que vós chamais de deuses, semideuses, demiurgos, tal, são os filhos das mulheres humanas com os Benai Elohim. Ou seja, o que ele está dizendo, ele validava o que os gregos chamavam e criam como sendo realidades, ele validava. Os Nazca aqui, o Viracochas, que criou a cultura Nazca, que pré-inca. Tá, que tem aqueles desenhos no deserto enormes. Isso, ele é chamado Viracochas, porque ele veio com as ondas do mar. E a descrição é de um ser grande, maior do que todo mundo, e que ensinou ciência, culturas variadas a eles. A mesma coisa você vê entre os celtas. A mesma As coisa. histórias se repetem, né? A primeira dinastia do Egito atribui o início do Egito a essas figuras de semideuses. E assim você vê no Oriente Médio todo, você vê na Índia. E se você vê ao mesmo tempo culturas que são afastadas geograficamente, simultaneamente fazendo as mesmas coisas. Pirâmide aqui, pirâmide ali. Nos mesmos alinhamentos. Isso é muito maluco. E para mim,
o Eric von Braun Eram os deuses não astronautas. estava completamente certo em todas as conclusões, mas a premissa dele tem uma validade extraordinária. Que a premissa é a seguinte: será que o que a nossa cultura chama de anjos e deuses não seriam, porventura, visitantes de outras dimensões ou de outros planetas? Para mim é muito mais um negócio multidimensional. Ah, é? Eu creio no visitante da mesma ordem planetária também, da mesma ordem universal da gente. Mas eu, por causa do Novo Testamento, eu fiquei com uma facilidade enorme em crer na física da teoria das cordas, que são lâminas dimensionais que vibram de uma maneira... do lado da outra. De modo que, às vezes, você vê, mesmo quando você vê detecção desses seres em radares, desses entes em radares, você vê que, às vezes, eles entram em cena e, às vezes, eles saem de cena. Como mágica, né? Eles estão em cena, está acompanhando, de repente eles somem. E, às vezes, o visualizador, continua vendo, mas o radar já não capta, como se ele tivesse se transposto para uma nova camada dimensional, onde tem sombra dele sendo visibilizada. Exato. Então, para mim, nesse universo, praticamente tudo tem explicação. E na Bíblia, só Deus não tem explicação. O resto, tudo tem explicação. Então abre uma porta para que realmente esses deuses, demônios e semideuses e os Nephilims, eles sejam uma os outra demônios, raça. por exemplo, demônios. No livro de Enoque, que teve uma influência enorme. Que é um apócrifo. É um pseudoepígrafe. O que é isso? É quando se toma o nome de uma figura famosa de um outro tempo e se atribui a autoria do texto àquela pessoa. Então, Enoque é o 7º depois de Adão. Tá. Foi arrebatado, que andou com Deus e tal, e viu que ninguém tinha visto, enfim. E ele é o cara que vem antes do dilúvio. Depois vem Lameque, filho dele, depois vem Noé e o dilúvio. E o dilúvio vem por causa dos experimentos. Literalmente se diz, porque os Benai Elohim se deitaram com deitaram e os seus filhos alteraram a natureza de todas as criaturas que andavam pela terra. Caramba. Não apenas seres humanos, mas o mundo fizeram inteiro experiências virou genéticas. a ilha do Dr. Monroe. É aquela loucura doida. Aí, por isso vem essa história de separa. Sim. Agora, é claro que a Arca de Noé não foi uma só. Não dava para pôr todos os animais um de banco cada genético. Não, mas é um banco genético. Você vê culturas diferentes com a mesma história. De esse alagamento. Dos seus Noés locais. Que sobreviveram com revelação semelhante, de construir uma coisa que aguentasse o dilúvio. Aí o que é que a gente vê aí? Os Nefilins, o Enoque diz no livro atribuído a ele, que os demônios, que a gente chama demônios, são os Nefilins que morreram e que, como eles não eram homens e não anjos, e nem anjos, eles se tornaram seres perturbados, obsedando os filhos dos homens sobre a face da terra. Eu acho essa uma descrição muito interessante de onde procedem os demônios. Agora, é claro que, para mim, 98% do que as pessoas chamam demônio, a gente trata com psiquiatria, com terapia, com um monte de coisa. Agora, que eu creio em demônios, eu creio. Eu já tive encontros bárbaros com seres demoníacos, quando eu era pastor em Manaus, especialmente, porque o amazonense antigo, que já não é o de agora, ele tinha um olhar totalmente animista do mundo. Então, as árvores tinham espíritos, o rio era uma herança indígena e cabocla. Então, o mundo deles era muito mais lotado disso.
Agora, eu vi estudante de medicina assistindo aula de anatomia ficar possesso na classe, Incorporarem. quebrar a classe inteira, Caramba. me encher o professor de cacete e me chamarem lá. E eu nunca tive medo disso mesmo, né? E não vou nem falar o que eu ia falar. Pode falar. Aí eu botei muito demônio. O demônio corria assim, tipo para me baianar. Pra já pegar. E aí eu só entrava ali e jogava o peso todo em cima, o cara ia com a boca no chão. Eu digo, não vem tirar onda comigo, nem de um lado, nem do outro. Você vai apanhar dos dois lados, fica aí na tua. 100 quilos em cima. E eu não quero discutir. Mas o que era, Não hein? discuto com o demônio. Você acha que era demônio mesmo? Era Absolutamente, cara. Você vê com uma força o sobrenatural? sujeito botar um espinho de tucumã aqui pela pele, Caramba, saindo aquele espinho preto assim na tua cara. Você vê que o doideira. sujeito começar, claro que um paranormal iria dizer, não, isso é uma hiper, super paranormalidade. O cara começar a descrever o que está acontecendo nas casas dos vizinhos. E por curiosidade eu mandava checar. Estava tudo acontecendo. E era verdade. Tudo verdade. Então, qual a explicação? E aí, um super paranormal iria dizer que o cara viajou, se projetou e chegou e O tal. espírito dele. Mas, meu Deus, eu tenho muitas convicções que aliam ciência com espiritualidade, que me dão um conforto total para dizer o que eu estou dizendo aqui, na UNB, na USP, na Unicamp ou em Harvard. Porque eu tenho provas do que eu digo. E nem sempre provas factuais, mas algumas factuais.